Breaking news. Breaking news. Abemos Datafolha. Abemos Datafolha, vamos lá. Chute, quero que você faça um chute, vamos lá. Eu, com base no que você falou esses dias todos. Com base no que eu falei esses dias todos, eu acho que o Marçal cai. Acho que o Datena não sobe muito, mas talvez varie alguma coisa. Ou fique onde tá. Eu acho que o Nunes sobe lentamente. Acho que o Boulos sobe lentamente. Datafolha na Nossa. tela, Renan. Nunes 27%, Boulos 26%. Não, o Boulos disparou. E Marçal 19%. Errei no Boulos. Boulos disparou. Isso é... Disparou. Eu não acho preocupante a disparada do Boulos, porque o Boulos perde no segundo turno com certa tranquilidade pro Nunes, tá? Mas... Vamos lá, vamos ler. Saiu Datafolha. Bomba! Datafolha saiu, vamos lá. Após a semana mais turbulenta da campanha eleitoral para a Prefeitura de São Paulo neste ano, o Datafolha aponta um cenário estável. Seguem empatados à frente Nunes com 27, Boulos com 26, Marçal no centro da confusão manteve-se com 19. Ou seja, o Marçal, ele tá 8 pontos atrás do Nunes. Eu ia falar sobre isso. Foi o que aferiu o Instituto após entrevistar, blá, blá, blá. Vamos lá. A estabilidade segue nos pelotões inferiores, com a Tabata Amaral com 8, empatado tecnicamente com o Datena com 6. Marina Helena permanece com 3, os demais não pontuaram. Na pesquisa espontânea, no cálculo, você não segue em igualdade. Dizem votar no deputado do PSOL 23, antes 16, blá, 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 blá. Isso não apela muito. No domingo... Desce. Aí eles estão explicando... Essa parte é importante. O prefeito segue mais bem colocado entre os mais pobres, com 31%, oscilando de 28% antes. Boulos, que mira esse público em particular e sua fatia de 31% da amostra da população da Datafolha, tem 20%, deslizando de 21% na margem de erro do grupo. O psolista está melhor entre os 23% mais ricos, que eu sempre falei pra vocês, cara. Eleitor do Boulos, por mais que ele faça a campanha dizendo que ele sou da periferia, eu moro em Campo Limpo. Ele é um voto de gente com alta escolaridade. Ele é o voto da região central de São Paulo. E é muito louco, né? O Boulos lidera no centro, mas ele diz ser o candidato da periferia. Entre os mais ricos, olha só, entre os 23% mais ricos que ganham acima de 5 salários, só uma pausa, né? 5 salários mínimos, salário mínimo hoje é o quê? 1.000 e alguma coisa, né? 1.300, 400? 1.300, né? Vezes 5 é 1,5, mas são 6.500 reais, por aí. Né? Falar que uma pessoa que ganha 6.500 reais tá entre os mais ricos, assim, o Brasil é um país muito pobre, né? Em São Paulo é 1.600, pra corrigir. Cara, é muito pobre. Isso dá, tipo, sei lá, $1.000 e poucos. Tá? O Brasil é muito pobre. Um grupo com margem de erro de 6 pontos. Entre eles marca 34% ante 24% de Marçal e 22% de Nunes. Índices semelhantes são registrados entre os 37% com ensino superior. Tá? Ou seja, ele vai bem com o rico. Pode ser. Eu queria ver rejeição. Então, eu tenho uma notícia aqui de rejeição. Eu quero que você, por favor, fale o que você falou nas últimas lives. Eu falei mais sobre o debate nas últimas lives que a rejeição ao Marçal aumentaria em todos os estratos. Por conta da? Também na cadeirada. A cadeirada não fez bem ao Marçal, a cadeirada... Galera! Vocês não confiam no pai? Nunca confiam no Renan? Ontem eu fiz uma live com o Danilo Gentili e a gente falou, a cadeirada ia pegar mal pro Marçal. O senso comum disse o quê, Riso? Que não. Não, ele vai disparar. Vítima. Eu vi os marcelistas. O Marçal ganhou no primeiro turno. E aí? E eu acho engraçado, tá? Que tem uma live aí de um cara que vocês compraram mais clube com ele do que comigo, que falou que o Marçal ia ganhar no primeiro turno, como análise, o Renato Batista. Aí eu falei, não vai, vai, ó. Aí comigo não entra no clube com o Gordo. Muito legal, ó, bem legal, viu, galera? Puta carinho que vocês têm aqui comigo, agradeço demais, valeu. Inclusive está 8-2 pro Renato. 8-2, eu tô tomando um chocolate do Renato. 8-2, eu já divulguei 2 vezes o clube, 8-2, eu não sei mais, eu vou parar de fazer live grande, porque eu tô estragando a venda de produtos. Eu não tô pagando as contas de casa mais. Eu tô aquele cara, né, que a esposa começou a ganhar mais do que o marido. Aí ela, ai, querido, eu vou dormir agora, não enche o saco. Sabe? Quando ela começa a esse cara não tá trazendo, esse cara é um frouxão. Sou eu. Audiência, não sei o quê. É Canvas, é aquele análise, tá. Aquele meme do Paulo Clube está servindo pro Renato. Renato, só entre no clube. Obrigado, galera. Ó, obrigado, tô feliz. Eu acerto, eu sou punido. O Renato erra, é premiado.
Parabéns. A rejeição do coach, que era 44, oscilou para cima após a cadeirada que ele sofreu da Atena. Isso está no Datafolha. Vamos lá. O influenciador Pablo Marçal lidera a rejeição dos candidatos a prefeito de São Paulo com 47% que declaram que jamais votariam nele, segundo a pesquisa Datafolha. A rejeição do autodenominado ex-coach, que era de 44% há uma semana, oscilou para cima após a cadeirada que sofreu de Datena. Já o percentual de quem não votaria no Tucano é 35%, era de 32%. Desde o início de agosto, a rejeição de Marçal cresceu 17 pontos. Ele marcava 30 e superou de Guilherme Boulos, que era o candidato mais rejeitado. No ranking atual dos mais digitados, após Marçal aparecem Boulos, Datena e Nunes com 21. Na semana passada, o deputado PSOL tinha 37 e o prefeito 19. A margem de erro... como mostrou o Datafolha, a rejeição de Marçal havia subido 6 pontos em uma semana, entre 5 e 12 de setembro, o momento em que ele passou a ser atacado pelos adversários em debates e propagandas. Concorrendo pelo TB, uma legenda no Nico, influenciador blá blá blá. Após Datena atacar Marçal com uma banqueta, adversários do influenciador criticaram a atitude do Tucano, mas também responsabilizaram Marçal pelas provocações que tem feito aos debates. O candidato do PRTB cobrou dos rivais solidariedade a ele. O Datafolha também perguntou se os eleitores conhecem ou não os candidatos a blá blá blá. Tá. A questão aqui, galera, é a seguinte, tá? Eu tenho acesso a trackings que eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar, eu não vou falar a origem do tracking, mas eu vou mandar prints do tracking no Clube MBL. Eu vou. Já que é pra apelar, eu vou mandar. Mas só se a gente bater 10 clubes. Eu não vou perder pro Renato. Eu definitivamente, se for pra perder pro Renato, eu vou apelar. Então eu vou mandar prints dos trackings que mostram isso. A rejeição do Marçal com homens e evangélicos disparou. A rejeição do Marçal entre homens e evangélicos disparou depois da cadeirada. Sabe por quê, Riso? Pra muita gente, aquela coisa que eu expliquei da honra, do código de honra masculino, pega. Vários homens já foram ofendidos assim na vida. Não exatamente ser chamado de Jack, mas ser chamado de seu corno, tua mulher é vagabunda. Ou seja, o cara te faz uma ofensa que te põe numa situação limite. O tipo de ofensa... Entenda assim, corta pra 2 aqui, você que tá assistindo. Você já sofreu, digite 1 já sofreu, o tipo de ofensa que não é brincadeira, de algum colega de trabalho, de algum colega de escola, faculdade, etc, que é na linha. Tua namorada é isso, aquilo, tua mãe é isso, aquilo, mas não como brincadeira, tipo, não, ofensa mesmo. Você é viado, corno, bababá, você é Jack. Todo mundo já sofreu um tipo de... E aí, depois de fazer essa ofensa, vira e fala, você não é de nada, você não vai fazer nada. Assim, se você nunca passou por isso na sua vida, você, assim, viveu numa bolha, numa redoma, você ficou protegido pela mamãe a vida inteira, porque todo mundo já sofreu algum tipo de ofensa nessa natureza. Quando o cara te coloca nessa, resta 2 opções. Vou te processar. Imagina você, vou te processar, ou a outra é você descer a mão no cara, mesmo que você apanhe. Você foi colocado numa situação limite. As pessoas não vão fazer o julgamento, ele tava na TV, aquilo é um debate. Não, as pessoas vão fazer um julgamento empático. Elas vão se colocar no lugar, e elas não se colocaram no lugar do Marçal. Elas se colocaram no lugar do Datena. Isso não é que fez o Datena crescer, fez as pessoas ficarem com a raiva do Marçal, porque o bully ali, o bully era o Marçal. Quem tava fazendo bullying ali era o Marçal. O Danilo explicou muito bem, com maestria ontem. Então isso gerou dano no Marçal. E, curiosamente, gerou dano, sabe com quem? Com homens. Talvez, o Marçal perdeu um pouco de aura de invencibilidade que ele vendia, talvez. Mas eu acho que o Marçal, ele passou para outros homens a imagem de um cara que merecia tomar uma surra. Tanto que, eu já vim alertando, no dia que rolou a cadeirada, os memes que rolaram na internet, e Riso que é especialista em memes sabe disso, eram memes zoando o Marçal. Sim. Eram memes zoando o Marçal. Então, não pensem que... não pensem que as coisas são... apanhou, cresceu. Não, ele apanhou e caiu. E tanto que eu acho que assim, depois que ele apareceu lá com aquela tipóia, fazendo aquele tipinho, né? E queria fingir, orangotango do coisa. Que orangotango, Marçal? Você era o bravão, você apanhou de um idoso, e vamos ser bem claros, você falou que um idoso era um Jack, falou que o idoso não ia fazer nada, e você apanhou de um idoso. Então, meio que, por mais que falem, não, mas não tem, cara, simbolicamente você se fudeu. Tá? Outra coisa também, se você for, por exemplo, ver no Reels, quando tem vídeo de gente que provoca muito na rua e depois apanha, todos os comentários são de apoio à reação. É óbvio. Todos. É meio óbvio.
Todo mundo conhece uma história assim. Pegue um filme, vai. Você já viu o filme do Homem-Aranha? Tem cenas de filme do Homem-Aranha que tem o bully, que zoa o Peter Parker. Aí o Peter Parker fica sendo zoado, ele era o cara zoado. De repente o Peter Parker é picado pela aranha e ele tem superpoderes. Aí o bully vai zoar ele, aí o que o Peter Parker faz? Dá uma surra no cara. Aí todo mundo torce pra quem? Pro Peter Parker. Todo mundo sabe. Vamos lá, eu posso listar inúmeros. Tem um filme que é clássico da minha geração e da geração X, que é o Te Pego na Saída. É um filme da história de um garoto que sem querer acaba se envolvendo com uma briga com o cara assim, mais violento que tinha ali, e ele fica aguardando o tempo passar até chegar o horário que o cara vai dar uma surra nele no final da aula. Aí ele não tem como fugir, ele fala, bem, vou ter que enfrentar o cara. E ele termina ganhando a briga do cara. Ele dá umas porradas no cara e ele ganha a luta, tá? Então, outro filme que você pode pegar aqui, no Homem de Ferro tinha o Bucky e o Homem de Ferro. Tinha um cara que fazia um bullying no cara que era o Homem de Ferro. E aí o Bucky ia lá e batia no cara, num beco. Listem filmes que tem este tipo de coisa. Esse tipo de coisa está presente. Assim, os filmes americanos, todos nos dão a ideia de que existe o bully. O bully zoa o mais fraco. E aí uma hora o mais fraco reage e você torce pra reação ao mais fraco. O mais fraco lá, a diferença, vocês às vezes vão ter dificuldade pra entender, o mais fraco era o Datena. E nós temos dificuldade em sermos empáticos com o Datena porque nós achamos o Datena um merda. Como é que você vai ser empático com um sujeito como o Datena, que é um escroque? O Datena é um escroto. Não dá pra gostar do Datena. Ninguém que gosta do Datena. Agora o Datena, ele é o cara que era a vítima do bullying. Né? O pessoal era o Capitão América no Homem de Ferro. Eu confundo heróis. Era o Capitão América que tava apanhando antes de tomar o super soldado, lá o veneno do super soldado, e o Buck aparece no beco e salva ele. É o Capitão América, isso. Então, Back to the Future também tem um. Back to the Future, exato. Cara, assim, nosso imaginário foi construído na ideia de que o bully apanhar da vítima é algo legal. Não pense que o cidadão que não é marsalista não achou isso. Um cidadão que soube da história como um todo. E tem ainda um ponto, eu fiquei preocupado assim, e se as pessoas acharem que o Marçal só foi vítima porque só vão ver a cadeirada? Mas não, as pessoas, mesmo pessoas que simpatizavam com as trollagens do Marçal, sabiam que ele era um troll. Então as pessoas falaram, entendeu? O cara que tava trollando apanhou? Putz, era isso. Porque ele era só um troll. É impressionante. O Marçal ficou numa situação agora em que o truque dele perdeu a mágica, tá? E aí ele tá indo pra uma tendência de queda, e esse é o ponto, tá? A gente tá se encaminhando para as últimas 3 semanas de eleição, e a tendência do Nunes é de leve subida, a do Boulos é de leve subida, e a do Marçal é tendência de queda. Se o Marçal não conseguir reverter uma tendência de queda, o voto útil vai sair dele e ir pro Nunes, porque as pessoas estão vendo o seguinte, há uma briga entre Nunes e Boulos. E aí esse eleitor antipetista, ele vai para o Nunes. Renan, ainda falando de eleição, saiu mais uma notícia importante da Datafolha que tá na tela que você pode ler aí. Olha, eleitores de Bolsonaro se dividem entre Nunes 40% e Marçal 41%. Corta para o nosso gráfico no Canvas. O que isso quer dizer? Peraí, eu tinha aqui. No fundo, o que essa pesquisa está dizendo é o seguinte, 40% ficou na bola cinza e 41% foi pro... Quem tá 41 Nunes? Bom, metade foi pro Marçal e metade foi pro Tarcísio, que é quem tá investindo no Nunes. A gente tem que contar o Nunes como uma vitória do Tarcísio. Dá pra crescer essa bolinha aqui já, né? Porque uma coisa precisa ser entendida, tá, galera? Esses números que a gente tá passando são de São Paulo. São Paulo tem um contexto socioeconômico, demográfico diferente do restante do Brasil. Eu acho que o Marçal é mais forte fora de São Paulo, capital, do que na capital. Eu vou falar uma outra coisa, tá? Eu acho que no estado de São Paulo, o Marçal é muito maior do que aqui na capital. Se rolasse uma pesquisa no estado de São Paulo, pegar esse interiorzão paulista, que é uma cultura meio goiana, vocês vão entender o que eu quero dizer? Preparem-se. Só para encerrar essa aqui da Datafolha, aqui também fala do Boulos, que tem 48% dos eleitores do Lula vão de Boulos. Olha só. Conversão gigante.
Rapaz. Ó, vamos lá, sobe lá naquela foto do Bolsonaro, desce aí, né? O Kim Paim tá tendo que fazer uma separação, né? Mas é difícil você conseguir fazer a separação quando o próprio Bolsonaro é um imbecil e ele é um fomentador de oportunista, né? O Marçal tava lá com ele, né? Ele deu a medalha do embroxar. Ele ficou promovendo a mão que apunhala ele. É um idiota, cara. Vocês pensam o seguinte: hoje o Bolsonaro percebeu que o Marçal é uma ameaça existencial pra ele. 3 meses atrás ele tava dando uma medalha pro cara. O que eu vou falar pra vocês disso? Vocês acham que um homem com essa capacidade de julgamento político que é a do Bolsonaro tinha alguma chance de enfrentar o sistema? Imagina, aparece esse coach com cara harmonizada, que arrancou os próprios dentes e botou aquelas lentes lá, né? Sujeito completamente falso, invadindo o público dele. Ele, toma minha medalha aqui, ó. Pega a medalha. Isso é um imbecil completo. Esse cara é um jumento. Né? Toma. Aí os caras estão, Bolsonaro, olha o que você fez. Não sei o que eu fiz. E agora? E mais, além de tudo é filho da puta, né? A gente não pode esquecer que por um período ele gostou da ideia do Marçal concorrer e atrapalhar o Nunes, porque atrapalhava o Tarcísio. Era uma forma dele mostrar uma rebelião quase igual um adolescente, o Bolsonaro, contra o Tarcísio e o Valdemar. Isso é um imbecil completo. Isso é um jumento. Não é à toa que os oportunistas... Vamos pro gráfico, ali. Vocês vão ver uma coisa interessante que nós temos. Repara os oportunistas. Eu vou botar ali Brasil Paralelo, Pavanato, que é ex-MBL, Nicolas Ferreira, o próprio Caio Copano, o Marco Antônio, o Salles, a turma do Partido Novo. Esses caras são mais inteligentes, olha só o que eu tô tendo que falar, tá? Do que a turma do Bolsonaro mesmo. Sabe por que eles são? Eles fingiam que eram Bolsonaro, mas não sabiam que o Bolsonaro é um pateta. Então eles aturavam o Bolsonaro. Tem muito olavista no meio. A galera que tipo, puta que pariu. Eles aturavam. O lance deles é aturar. Vou aturar aí o Bolsonaro. Tá, vamos lá, tal. E eles meio que não tem lado nenhum tirando o próprio lado. Eles não conseguem, são pessoas que não conseguem construir coletivamente nada e não estão a fim de fazer grandes sacrifícios por nada. Eles estão cuidando deles. Então, né?